alegria muito grande conhecê-lo, conhecer o pastor Edivaldo. A gente tem conversado bastante e agora vamos passar para frente a visão do projeto. Mas antes de eu começar, eu queria que o Salomé desse uma saudação aí, falasse com o pessoal, porque o Salomé é o grande responsável por a gente estar se conhecendo, né? E Salomé é o homem das conexões. Nunca vi um camarada de tanta conexão, rapaz. E é um querido, ele faz parte da equipe, eu e Salomé fazemos parte do Ministério John Maxwell aqui no Brasil. E eu queria que ele falasse. Fala aí, Salomé, depois eu dou... Não, sim, para mim é uma satisfação poder rever aí os amigos, né? O pessoal tão querido aí do estado aí, Tocantins, né? Qual a gente teve o privilégio de passarmos a convivermos juntos. Eu acredito quase que com a maioria das pessoas que estão aí na sala, né? Já tem praticamente quase que um ano, né? E é uma satisfação, pastor Walter, oficialmente, né? Termos aí o privilégio de termos esse primeiro encontro, como o pastor bem disse, né? Acredito que para fazer história é um privilégio de poder contar com o pastor Manel, que é uma referência aí do projeto Sal e Luz, né? O lidere também no Brasil. E a gente está bastante animado, porque a gente entende que, para esse tempo, né, eu acredito que essa estratégia que vocês já tiveram contato e alguns outros aqui conheceram hoje, é uma estratégia que Deus colocou no coração do pastor John Maxwell, e a gente tem percebido, né, que realmente, pela sensibilidade das ministrações que o pastor Manuel tem feito, não só aqui no Brasil, mas pelos lugares online que a gente tem feito, né? Já fizemos treinamento, ele, né, fazendo o treinamento, eu tive o privilégio de acompanhar o pessoal de Cabo Verde, tivemos mais de 100 líderes, né, pastor Manuel? Esses dias, Cabo Verde, essa semana, penso que foi ontem, né? O pastor Manuel esteve dando um treinamento para o pessoal da Europa, tivemos lá missionários de Portugal, Espanha, Itália, Inglaterra e Marrocos participando. E a gente vê que todos são unânimes em terem a mesma percepção. A percepção é a mesma, que é uma ferramenta, uma estratégia que Deus colocou na mão da igreja nesse tempo, usando o pastor John Maxwell. Então, eu quero agradecer oficialmente aí ao pastor Walter, né, que confiou, né, nos primeiros contatos aí, eu fiz oficialmente o contato com o pastor Walter como presidente da convenção, e ele teve, então, toda essa visão de levar para o estado do Tocantins essa estratégia do projeto Sol e Luz do Além do Sucesso. Então, eu quero agradecer ao pastor Walter e, agradecendo a ele e cumprimentando o pastor Walter, estarei cumprimentando a todos e passando a palavra aí para o pastor Manel. Eu só disse aqui para o pastor Manel, queridos, eu vou, às 8 horas, precisar dar uma saidinha rápida, porque hoje tudo é online, né? Então, eu vou só sair de uma sala e entrar na outra. Vou estar participando da posse de um presidente aqui do Rotary Club do Rio de Janeiro. Recebi esse honroso convite. Vou ter que colocar até paletó e gravata, online mesmo, vai ter que colocar, né? Mas aí eu vou dar uma saidinha umas 5 para as 8, para participar da solenidade lá de troca de presidência. Mas eu espero voltar antes do término aí para estar com vocês, ok? Pastor Morel está aí com a palavra para nos conduzir nesse momento. Então, você pode orar, querido? Ora aí pela nossa reunião, por favor. Querido Pai que estás nos céus, Senhor, nós te louvamos, nós te adoramos, ó Deus, por esse momento tão especial. Sim, meu Deus. E mesmo à distância, mesmo conectados por essa plataforma online, nós estamos unidos em Cristo Jesus, unidos pelo Teu Espírito. Sim, e voltamos agora, ó Deus, por esse treinamento que estará acontecendo, sim, Deus, meu Deus, sim, meu Deus. o qual tem como objetivo capacitar as igrejas, nos aperfeiçoarmos, nos prepararmos para poder melhor servirmos e alcançarmos, ó Deus, aquelas pessoas que ainda não conhecem a Jesus Cristo, sim, meu Deus, único, suficiente, Salvador, e como um propósito único, ó Deus, para as suas vidas. Sim, meu Deus, sim, meu Deus. Agradecer, ó Deus, por esse momento, por bem avisado, pastor Manuel,
Muito obrigado por todas as lideranças que aqui se fazem presente. Sim, meu Deus. Seja uma noite proveitosa, ó Deus, para todos nós. É a nossa missão, Deus, é o nosso desejo, e o fazemos no nome e por amor de Jesus. Amém e amém. Amém, amém. Uhul. Obrigado, Salomé. Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, é uma alegria muito, muito, muito grande estar aqui com vocês. E obrigado pelo tempo que vocês estão dispondo aí. John Maxwell, ele tem uma frase que eu amo, que ele diz o seguinte: queremos ser conhecidos não pelo que nós queremos das pessoas, mas pelo que nós queremos dar para as pessoas. O que nós queremos dar é servir os irmãos, servir a igreja do Senhor, servir os pastores, servir os líderes. A ideia é o que nós podemos fazer para ajudar a igreja, o que nós podemos fazer para contribuir com a edificação da igreja, com o crescimento, com a salvação dos perdidos. Então, esse é o nosso objetivo. Agora, Bom, meio coisou. Quantos aqui conhecem John Maxwell? Dá só um sinalzinho assim com a mão para eu ter uma ideia. Quantos conhecem John Maxwell? Alguns não conhecem, né? Ok. Quem é John Maxwell? John Maxwell é um dos maiores líderes do mundo na área de formação de liderança. John Maxwell, ele é pastor, ele não está exercendo pastoreamente uma igreja local, mas ele já exerceu há muito tempo e ele tem escrito livros sobre liderança e formado líderes no mundo inteiro. Ele disse que não tinha falando, é para fechar o microfone. Se vocês puderem desligar os microfones, gente, seria bom. Isso, obrigado, meus amados. Então, o John Maxwell, ele tem formado liderança no mundo inteiro. Ele tem um projeto conhecido no mundo inteiro também, que é 1 milhão de líderes. Não sei se vocês ouviram falar. Ele criou um projeto para formar 1 milhão de líderes cristãos. Quando terminou o projeto, ele tinha formado mais de 6 milhões de cristãos. 6 milhões de líderes cristãos no mundo inteiro. E há alguns anos atrás, ele criou um outro projeto chamado Além do Sucesso. Qual é a ideia desse projeto Além do Sucesso? Esse projeto ele foi criado com a ideia de evangelização. Mas por que John Maxwell criou um projeto de evangelização? Por algumas razões. Primeira razão, então, o que aconteceu? Alguns anos atrás, começou-se a perceber que a evangelização mundial estava caindo de uma forma assustadora. O que acontece? Chegou-se à conclusão de que o evangelismo nas igrejas estava caindo como um caminhão numa ladeira sem freio. E aí, o que fizeram? Começaram a fazer estatísticas para ver o que estava acontecendo. E descobriram que de 92% a 93% das igrejas não estavam evangelizando mais. 92% a 93%. E aí eles foram estudar por que isso está acontecendo. E aí descobriu-se que uma das razões que não estava tendo evangelismo foi o fato dos cristãos se sentirem inseguros em evangelizar. Então, por que você não evangeliza? Eu não tenho segurança, eu não me sinto seguro para fazer isso. Agora, uma outra coisa foi que também descobriram que uma parte tinha medo. Enquanto uns estavam inseguros, outros tinham medo. Medo do quê? De falar algum texto da Bíblia errada, de alguém perguntar alguma dúvida na Bíblia, a pessoa não saber responder. Então, duas razões para o cristão não evangelizar. Primeira razão, insegurança. Uma outra razão, medo. E aí, outras razões também, mas essas eram as principais. Então, John Maxwell começou a estudar o seguinte: por que os cristãos se sentem inseguros em falar do amor de Deus e por que eles têm medo? E aí ele chegou à seguinte conclusão, que, na verdade, o que existe é um abismo no relacionamento entre o cristão e o não cristão. Qual é o problema? O problema é que não há uma comunicação boa. A pessoa se converte e ela começa a largar os seus relacionamentos com o mundo
com as pessoas que não são convertidas e começa a viver, entre aspas, na sua tribo. Então, o que ocasionou? Um problema na conexão. Então, o que John Maxwell pensou? John Maxwell pensou o seguinte, sabe o que eu vou fazer? Eu vou criar, então, uma ferramenta, um projeto, que possa conectar o cristão com o não cristão. Então, o que ele fez? O projeto chamado Além do Sucesso. O que é esse projeto Além do Sucesso? É um programa de 12 aulas que vão ajudar as pessoas a serem bem-sucedidas. O que todo mundo procura? Ser bem-sucedido. O que as pessoas cristãs e não cristãs procuram? Ter sucesso na família, no trabalho, na escola, na vida pessoal. Então, ele criou um projeto chamado Além do Sucesso. Ou seja, vou criar um programa, um treinamento que vai ajudar as pessoas a serem bem-sucedidas. Mas não só isso, eu vou levar elas além de serem bem-sucedidas. Então, esse programa ele é composto de 12 lições, onde as 6 primeiras lições a pessoa vai aprender sobre valores e princípios. E as outras 6 lições ela vai aprender sobre viver intencionalmente. Uma vida programada, planejada, estratégica. Então, ele vai trabalhar 6 lições sobre valores, 6 lições sobre viver intencionalmente. E quando chega na lição número 6, ele vai falar sobre relacionamento, a importância dos relacionamentos. Quando termina a lição 6, ele vai convidar as pessoas a participarem de uma lição bônus. Lembra? São 12 lições. 12. E aí, 6 são valores. Quando chegar na 6ª é sobre relacionamento. E aí, John Maxwell vai desafiar os participantes dessa reunião a participarem de uma lição bônus. Ele diz o seguinte, olha, essa lição número 6 vai falar sobre a importância dos relacionamentos. E aí eu preciso compartilhar com você sobre o meu relacionamento mais importante. Qual é o meu relacionamento mais importante? É a minha fé em Deus. E aí, nesse momento, ele fala para as pessoas o seguinte, o programa do treinamento são 12 lições. Se você não quiser participar dessa lição bônus, você não é obrigado a participar. Mas eu gostaria que você participasse, porque essa lição é a lição que me fez ser quem eu sou e me fez chegar aonde eu estou. E aí, meus irmãos, de 90% a 95% das pessoas participam da lição bônus. E ao participar da lição bônus, o que acontece? De 40% a 60% se convertem. Ou seja, quando você tem essa reunião e você faz a reunião com as pessoas na lição 6, a próxima lição é uma que John Maxwell vai compartilhar da fé dele. As 12 lições ele não fala de fé, ele não fala da Bíblia. Embora todos os ensinamentos foram tirados da Bíblia. Olha que interessante. Qual é a estratégia de John Maxwell? A estratégia de John Maxwell lembra que existe um abismo? Existe um abismo entre o cristão e o não cristão. Então, o que ele fez? Ele criou esse programa. O que esse programa faz? Esse programa ele vai conectar o cristão com o não cristão. Como funciona? O cristão vai receber o treinamento de como fazer essas reuniões. Essas reuniões são chamadas de mesas redondas e o cristão vai ser chamado de facilitador. Então, guarda esses 2 nomes. Mesa redonda é o nome das reuniões. O nome que o cristão vai receber na reunião é de facilitador. Por quê? Porque ele não vai ser um treinador, ele não vai ser um professor. Ele vai participar das reuniões de mesas redondas, aprendendo junto com o não cristão. Então, como que funciona? O cristão vai receber esse treinamento, vai receber todo o material e vai convidar o não cristão. Ele vai chegar para o não cristão e vai falar, olha, eu tenho um treinamento de John Maxwell. John Maxwell é um dos maiores líderes do mundo, o maior formador de liderança do mundo, e ele fez um treinamento para ajudar as pessoas a serem bem-sucedidas. Você quer participar? Eu vou fazer e posso trazer mais 5, 6, 10 pessoas. Você quer? O não cristão vem e se conecta com o cristão. E aí são 12 lições. O que vai gerar? Relacionamento. Reuniões repetitivas,
vai gerar relacionamento, onde o cristão e o não cristão vão se tornar próximos, vão ter um relacionamento de amizade, e aí a barreira do medo e da insegurança cai. Então, a primeira coisa que esse projeto vai fazer é conectar. A segunda coisa que esse projeto vai fazer é gerar relacionamento entre o cristão e o não cristão. A terceira coisa que esse treinamento vai fazer é gerar transformação. Por quê? Porque o John Maxwell, nas 6 primeiras lições, ele vai falar sobre valores e princípios da palavra de Deus, sem citar um versículo bíblico. Segundo, ele vai usar uma linguagem que o não cristão entende. O cristão vai entender e o não cristão também. Porque a ideia dele não é dar um estudo bíblico. A ideia dele é trazer o não cristão para se conectar com um cristão e com a igreja, depois gerar relacionamento, quebrar a barreira do medo e da insegurança, e aí transformar os valores desse não cristão. Então, por exemplo, ele vai falar sobre atitude, uma pessoa de atitude positiva. Segundo, ele vai falar sobre crescimento pessoal. Depois ele vai falar sobre integridade. Depois ele vai falar sobre ética no trabalho. Aí ele vai falar sobre relacionamento pessoal. E tudo usando a palavra de Deus. Então, o que ele vai fazer? Ele vai dar o ensinamento, o cristão e o não cristão vão receber esse treinamento, e aí no final da aula eles são desafiados a praticarem uma ação em cima do que eles aprenderam. O que John Maxwell diz? John Maxwell diz o seguinte, que ensino mais ação é igual transformação. Olha que interessante. Ensino mais ação é igual transformação. Então, o que John Maxwell faz? Ele desafia todos os participantes da reunião, da mesa redonda, para que eles se comprometam em fazer uma ação em cima da aula que eles aprenderam. E eles vão fazer isso entre uma aula e outra. Por exemplo, hoje é terça-feira, nós estamos reunidos aqui na nossa reunião, nossa mesa redonda. Até a próxima semana você vai se comprometer em fazer alguma coisa em cima da lição que você aprendeu. E aí o que acontece? John Maxwell diz que quando a pessoa faz isso, gera transformação dentro dela. Ou seja, quando eu como cristão recebo esse treinamento e esse material na minha mão, eu chamo não cristão, eu digo a ele, você quer ser uma pessoa bem-sucedida? Quero. Então eu ganhei um treinamento de uma das pessoas mais famosas e mais influentes no mundo, que é John Maxwell. E esse curso que custaria, 4, 5, 6 mil dólares, é totalmente gratuito. Você quer fazer? A pessoa vai falar, quero. Ela vem, se conecta com você, depois vai gerando relacionamento, e conforme você vai estar estudando as lições com ela, ela vai aprendendo os valores da cultura do reino, e ela vai sendo transformada. Olha que interessante. Então, a ideia do John Maxwell é ganhar a pessoa, mas mesmo antes de ganhá-la, ele já quer impregnar essa pessoa com os conhecimentos do reino de Deus, sem usar a linguagem crentez que nós temos. E aí, por fim, levar essa pessoa à salvação. Onde que ela vai ser levada à salvação? Naquela lição bônus que eu te falei, que é onde John Maxwell vai falar do amor de Deus. Ele vai falar sobre as 4 formas que as pessoas conhecem acerca do plano de Deus. 3 estão erradas e uma é a correta. Então, ele vai desconstruir a forma que as pessoas enxergam a Deus para construir a forma correta. E aí, de 40% a 60% das pessoas que estão na reunião se convertem. E aí, terminou a 12ª lição. Terminou a 12ª lição, o que vai acontecer? Vai ter a formatura. Aonde é feita a formatura? Na igreja. E aí, todos da mesa, todos da reunião vão para a igreja, recebem um certificado de John Maxwell, olha que lindo. E aí, quando eles estão ali, participando da formatura na igreja, o que vai acontecer? O pastor vai compartilhar algum trecho da Bíblia, alguma palavra, e ali mais uma porção, um percentual acaba se convertendo.
Aí acaba a mesa redonda, as reuniões, as 12 reuniões, acaba a formatura. E aí o que acontece? Lembra que havia um abismo entre o cristão e o não cristão? Esse não cristão aceitou fazer as mesas redondas. E alguns se convertem, outros não. Mas vamos imaginar que esse não se converteu. Então, o que nós falamos? Tchau, acabou o programa, acabou o projeto, vai embora, tchau. Não. John Maxwell diz o seguinte: havia um abismo, construímos uma ponte de relacionamento, construímos esse relacionamento, mudamos a cultura da pessoa, ela teve a oportunidade de ser salva, alguns são, outros não. Por que nós vamos dar tchau para essa pessoa? Não, nós não vamos fazer isso. Nós vamos desafiar essa pessoa a abrir a sua própria mesa redonda. Por quê? Porque nós vamos aumentar a ponte. Nós vamos estender a ponte. O que vai acontecer? Essa pessoa foi convidada pelo cristão, ele participou das mesas redondas. Ao invés de nós darmos tchau para ele, nós queremos que ele alcance as pessoas da família dele, as pessoas do trabalho dele, amigos e pessoas que nós da igreja não temos contato, não temos nenhum relacionamento. Para a nossa igreja, eles são os inalcançáveis. E esse não cristão, não convertido, ele vai ter a liberdade e o empoderamento por John Maxwell para ele abrir a sua própria mesa redonda. E aí ele vai fazer as suas reuniões com as pessoas não cristãs, da família, vizinhos, amigos do trabalho, amigos da escola, mas ele vai continuar ligado com quem? Com o facilitador da mesa dele. E vai continuar ligado com a igreja. Por quê? Porque é a igreja que vai fornecer todo o material. Nós vamos dar para a igreja o material e a igreja vai fornecer para os irmãos das mesas redondas e para os formandos das mesas redondas e até para aqueles que vão abrir suas próprias mesas redondas com os não cristãos. Olha que fantástico. E aí vamos imaginar que essa pessoa não se converteu. Ele não se converteu por quê? Por algumas razões, mas uma das razões é que ele não quis assistir a lição bônus. O Salomé sempre fala isso nas nossas reuniões, né, Salomé? Que o mais interessante é isso, né, Salomé? Fala aí para o pessoal ouvir. Não, sim. Mesmo que a pessoa ela não venha se converter, né? O fato de o John Maxwell não, diríamos assim, não descartar a pessoa uma vez que o curso terminou, essa pessoa ela é convidada a abrir ela mesma uma mesa. Uhum. E aí eu sempre digo nos treinamentos que dificilmente, quando uma pessoa ela entra no além do sucesso, ela não sai mais. E mesmo que essa pessoa não tenha se convertido, né, pastor Manuel, ela vai, talvez na segunda, na terceira mesa, de tanto ela ouvir o testemunho do pastor John Maxwell, vai chegar uma hora que ela vai ser levada a uma entrega de vida. É isso mesmo, é isso mesmo. É lindo demais. Então, qual é a ideia de John Maxwell? A ideia de John Maxwell é: vamos resolver esse problema do distanciamento. Resolvendo o problema do distanciamento, nós vamos vencer a insegurança e o medo. Por quê? Porque nós vamos construir uma ponte. John Maxwell vai colocar esse material nas mãos da igreja. Vai empoderar a igreja. Vai empoderar 93% de cristãos que não evangelizam. Imagina isso. Você tem uma igreja de 100 membros, menos de 10 evangelizam. Uma igreja de 1.000 membros, menos de 100 evangelizam. E o resto só estão ali. Não é que eles não querem evangelizar, eles até querem, mas eles não conseguem. Ou estão inseguros ou estão com medo. Então, John Maxwell pensa, como nós vamos conseguir lidar com isso? Deixar esses irmãos que querem, mas não conseguem, nós vamos ajudar eles. Então, como que vai ser feito? Vamos empoderar esses irmãos. Vamos dar essa ferramenta maravilhosa nas mãos deles. E eles vão convidar as pessoas não cristãs para virem. E os não cristãos virão. E aí, esses cristãos que serão os facilitadores das mesas redondas, eles não serão professores. Então, eles não precisam estudar as aulas. Aí você deve estar pensando, como assim? É exatamente essa a ideia. Eles não precisam, vamos fazer um treinamento para você aprender a primeira aula, atitude. Vamos estudar no grego, no hebraico, no aramaico, o que significa a palavra atitude. Não tem isso.
O facilitador já diz tudo, ele é facilitador, ele não é professor, ele não é líder, ele não é mentor, ele é um facilitador da mesa redonda. Como funciona isso? Funciona da seguinte forma, daqui a pouco, na segunda parte, eu vou mostrar para você as ferramentas. Como que funciona? O facilitador, primeiro ele convida as pessoas, marca o dia, marca o horário, eles se encontram semanalmente, uma vez por semana ou duas, mas ele já deixa certos dias e horários, e aí toda semana funciona do mesmo jeito. O que que o facilitador faz? Ele vai mandar as lições para as pessoas da sua mesa, da sua reunião. Ele manda um PDF via WhatsApp se ele for fazer online. Se ele for fazer presencial, ele pode mandar PDF ou ele pode imprimir e entregar para as pessoas, para eles acompanharem impresso. Mas, agora, por causa do coronavírus, nós temos feito online no mundo inteiro e tem dado resultados maravilhosos. Então, ele manda o PDF para a pessoa e aí, no horário marcado, eles começam a reunião. E aí, pessoal, tudo bem? Tudo jóia com vocês? Agora eu quero que vocês assistam o vídeo. Depois de assistir o vídeo, vamos ler a lição e, por último, vamos responder as perguntas e compartilhar. Ele não vai ensinar absolutamente nada, ele só vai conduzir a lição, só isso. A hora de começar, hora de assistir vídeo, hora de ler, hora de falar, hora de fazer a resposta, hora de encerrar. Tchau, gente, até a próxima lição, até a próxima mesa redonda. Como que funciona? Funciona da seguinte forma, ele não precisa estudar, porque ele também vai aprender na mesa. Olha que interessante. A única coisa que ele precisa aprender é como conduzir a mesa redonda. Só isso. Por quê? Porque ele vai ser aluno junto com os não cristãos. Olha que fantástico. Agora, olha outra coisa que interessante. O que John Maxwell ensina? John Maxwell ensina o seguinte, que Jesus, sendo Deus, ele se veste de carne. Jesus está aqui, a humanidade está aqui. Mas Jesus, sendo Deus, ele se veste de carne para se nivelar com o homem. Olha que interessante. O homem carnal. Jesus, sendo Deus. Homem limitado, podre, miserável, pecador. Jesus santo, ilimitado, se veste de carne para se nivelar com o homem. Mas ele não se nivela com o homem na moral do homem. Ele se nivela com o homem na comunicação. Jesus queria ter certeza absoluta de que o homem iria entender a sua comunicação. A Bíblia nos mostra claramente que Jesus é a encarnação de Deus, a expressão exata de Deus. E ele veio, o Deus se encarnou para poder se comunicar com o homem olho no olho. Então, o que John Maxwell ensina? Ele fala o seguinte, Jesus, sendo Deus, ele se nivela ao homem para que o homem possa ouvi-lo e aprender e ser transformado. Então, qual é a ideia? A ideia é que nessas mesas redondas não tenhamos pessoas liderando. Porque quem vai dar o treinamento é John Maxwell. Ele quer que esses cristãos se nivelem com os não cristãos para terem comunicação, para quebrarem essa barreira que existe, para quebrar esse distanciamento e esse abismo que existe na comunicação entre o cristão e o não cristão. Então, ele vai aprender junto, ele vai descer junto com o não cristão, vai aprender valores, princípios que ele já conhece, mas de uma forma muito sábia e estratégica, da qual ele mesmo vai aplicar na vida dele, e o não cristão também. Olha que interessante. Segundo, John Maxwell diz o seguinte, que Jesus nunca teve medo ou insegurança em dizer, estou com fome, estou cansado. Alguém ora comigo, estou precisando de alguém orando aqui comigo. Ele não teve medo de dizer, olha, meu coração está aflito. Ele não teve. E aí a ideia de John Maxwell é que esse facilitador na mesa também seja transparente como Jesus foi. Porque ele disse o seguinte, o facilitador é o que vai dar vida e rumo à mesa redonda. Por quê?
porque tudo começa com ele. Por exemplo, uma das perguntas é: que nota você dá em relação a essa lição de hoje? Se o camarada só dá 10, e ele sabe que a nota dele não é 10, mais 5, 6 ou 7, mas ele só dá 10, para todos os participantes da mesa, o que vai acontecer? Eles também só vão dar nota alta, porque eles não vão trabalhar na área da transparência. Olha que interessante. Então, a ideia é: eu desço o nível, não vou ser líder, eu vou aprender junto com o não cristão. Segundo, eu vou ser transparente na mesa, porque eu vou mostrar para os não cristãos, para todos que estão na mesa, que eu não sou super crente, eu não sou super-herói, eu não sou o cara perfeito, eu também preciso crescer. Entendeu? Então, qual é a ideia? É gerar um relacionamento transparente para que haja um relacionamento forte entre o cristão e o não cristão. E preparar o coração dessa pessoa para a lição bônus. Porque quando chegar na lição bônus, o coração dele já está preparado para isso. O que vocês acham? Essa é uma visão global, uma geral sobre o projeto Além do Sucesso. O que vocês acham? Interessante ou não? Se for interessante, dá um joinha aí só para eu ver. Legal, né? Maravilhoso, né? Ou seja, a grande ideia de John Maxwell é: nós vamos ter um material nas mãos e vamos convidar o não cristão para que ele venha. Percebe? Não é o não cristão que tem alguma coisa para dar, é nós que temos. E aí eu vou convidar e ele vem. Quando ele chegar, nós nos conectamos. O tempo vai passando, nos relacionamos. Conforme as lições vão sendo ensinadas por John Maxwell, esse camarada vai sendo transformado na lição, nos valores e princípios do reino, na cultura do reino. E esse cristão que não dava fruto na igreja, ou dava, o que vai acontecer? Opa, alguém aí está compartilhando a tela. Edilene. Obrigado, Edilene. Então, o que acontece? A ideia é que tanto essa pessoa não cristã quanto o cristão, eles vão ter a vida transformada. Aí o John Maxwell fala o seguinte: bom, vamos imaginar que nós não ganhamos a pessoa para Jesus. Nós perdemos? Não. Por quê? Porque nós transformamos a vida dessa pessoa. A cultura do reino foi implantada na vida dela. E quando ela voltar para a casa dela, ou para o trabalho dela, ela vai voltar com a cultura do reino. Ou seja, os valores dela vão ser diferentes. Olha que fantástico! Ou seja, o cristão, ele começa a se tornar um cristão relevante. A igreja se torna uma igreja relevante. Por quê? Porque nós estamos mudando a sociedade. Nós estamos mudando a cultura. Nós estamos mudando a forma das pessoas pensarem. E ainda vamos conduzir essas pessoas ao plano de salvação. De 40% a 60% vão ser salvos, algumas 100%. Minha esposa tem 10 mesas redondas. 2 delas, 100% se converteram, para vocês terem ideia. Por quê? Porque é impactante. Os ensinos são impactantes. A lição bônus que fala da salvação é impactante. Quando a pessoa termina as 12 lições, ela é outra pessoa. E aí, para vocês terem uma ideia, esse projeto, Além do Sucesso, ele tem ajudado os cristãos a crescerem e amadurecerem, tem ajudado a igreja a ter um programa eficiente e transformacional dentro da igreja, porque faz com que os cristãos fiquem mais maduros, mais estratégicos, mais focados. E terceiro, tem feito os cristãos darem frutos e ganharem vidas para Jesus. Não sei se vocês entenderam, mas a ideia do John Maxwell é: nós vamos ficar com menos de 10% dando fruto na igreja? Não. Nós vamos colocar material nas mãos deles, da qual eles não precisam saber um versículo da Bíblia, da qual eles não precisam aprender nada. É só convidar as pessoas, assistir o vídeo, ler a lição e aprender junto. Ou seja, daqui a pouco, esses não cristãos que nunca ganharam uma pessoa para Jesus, vão começar a ganhar vidas para Jesus. E aí vai acender no coração deles o quê? Uma paixão por ganhar almas. E o que vai acontecer? Isso vai virar um movimento dentro da igreja.
Pastor Eduardo, no México, a igreja dele sempre teve 600, 700, 800, 900, 1.000 pessoas. Depois caía de novo. 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1.000, aí caía de novo. E aí ele falou, não sei mais o que fazer. E aí alguém apresentou o projeto para ele e ele implantou na igreja. Em menos de um ano, ele já está com quase 2.500 pessoas, da qual a igreja tem uma outra maturidade. A igreja é extremamente evangelística. A igreja é extremamente focado em crescimento e em salvação. Ou seja, muda toda a igreja, porque ela se torna o quê? Um povo ativo. Porque eles vão ver os resultados. Mas eles não vão ver o resultado nas pessoas, primeiro. Eles vão ver resultado na vida deles e na vida dos não cristãos. E ainda pessoas sendo salvas. Essa é a ideia de John Maxwell. Bom, está aberto para perguntas. Quem quer fazer alguma pergunta? E depois nós vamos para a segunda parte. Perguntas. Lindenberg, vamos lá, meu filho. Liga seu microfone. O microfone está desligado, meu querido. Desligado. Aí. Estamos escutando? Sim. Olá, boa noite a todos, graças e paz. Voz de locutor de rádio. Obrigado. A Tu minha é de Araguaína também? 2 irmãos do Tocantins. Porque o pessoal estava falando que todo mundo é de Araguaína, tá? Eu sou 2 irmãos do Tocantins. A minha pergunta é pertinente à minha realidade. Eu quero saber como na minha igreja nós já trabalhamos em PGMs. Eu quero saber se isso atrapalha ou contribui para que a gente possa caminhar seguindo esse raciocínio. E a outra pergunta... PGM é o quê? Grupos pequenos? Células, pequeno Irmão, grupo. nós estamos implantando, não sei mais nem quantas igrejas, não dá mais para controlar. Esse projeto do John Maxwell está sendo como uma luva para as igrejas que trabalham com grupos pequenos. Por 3 razões. Primeira razão, edifica os cristãos. Segunda razão, os não cristãos vêm e participam de uma reunião que não tem linguagem cristã. E ainda saem transformados. E ainda geram um bom relacionamento com os cristãos. Olha que interessante. Terceira razão, ele replica. Quando termina as 12 lições, os próprios não cristãos vão abrir mesas redondas. Os que se converteram vão abrir mesa redonda. Quem não se converteu, abre mesa redonda. E esses não cristãos que abrem mesa redonda, as pessoas se convertem lá e vêm para a igreja nos grupos pequenos. Isso já está acontecendo. Então, a contribuição é gigantesca. Nós estamos conversando com o pessoal agora, eles têm, acho que no total, mais de 20.000 células. Nós vamos implantar em todo o projeto deles. Entendi. A outra pergunta que eu queria fazer é em relação a quantas pessoas eu posso ter na minha mesa redonda? Para que não fique assim muito tumultuado, quantas pessoas seria o ideal? 5, 6 pessoas é perfeito. Porque você vai gastar 40 minutos e se precisar passar um pouquinho, vai chegar 1 hora, 1h15, depende se o pessoal fala muito. Mas 5, 6 pessoas é 40 minutos. Mas 8 pessoas, 1 hora. Mas se for online, você mandar o material antes, o pessoal assiste, lê, você faz com 5, 6 pessoas, no máximo em meia hora, até 10 pessoas, 40, 45 minutos. Ok, muito obrigado. Essa era a minha pergunta. De nada, meu amado. Mais alguém? Vamos lá, pergunta, gente. Quem que vai fazer pergunta? Ou vocês são muito inteligentes ou eu não passei o negócio direito. Eu acho que... Fala, Jurandir. Minhas dúvidas foram tiradas no encontro passado.
Agora eu deixo para os colegas. Ah! Quer fazer alguma observação, Jurandir, que você acha importante? Essas duas perguntas que foi feita pelo Lindenberg foi muito interessante porque Foi. ele trata da nossa realidade, né? Do nosso contexto de PGM, pequenos grupos multiplicadores. Mas ficou bem claro a sua posição aí quanto à eficiência, né? Para melhorar tanto o relacionamento e também para apresentar uma ferramenta de qualidade sem esse linguajar, né, que nós temos do dia a dia do cristão. Obrigado, Jurandir. Muito, muito boa. Muito boa. Mais alguém, irmãos, alguma dúvida? Vamos fazer pergunta aí. É importante, porque aí eu vou para a segunda parte, para vocês verem o material direitinho. Alguma dúvida, alguma Fazendo pergunta? alguma pergunta? Fala, Lindenberg. A pergunta que eu tenho para fazer é, esses encontros, ele pode ser na igreja, nas casas, na praça, assim, qual Qualquer seria? lugar. Qualquer Qualquer lugar, lugar. né? Qualquer lugar. Olha para tu ter uma ideia. Algumas pessoas, eles fazem presencial, tanto no Brasil quanto em outros países. Outros, eles fazem via online. O presencial, eles fazem todo tipo de lugar, em empresa, em escola, nas casas, nas varandas. Nós temos, o pessoal manda foto para a gente, né? Então a gente vê muita reunião no quintal, entendeu? É normal. Eles fazem reunião em tudo que é lugar. E o que é legal, escuta o que eu vou te dizer. Eles chamam as famílias. Por exemplo, um exemplo. Eu vou chamar uma pessoa, os meus familiares para participar. Eles não são cristãos. Posso chamar os que são cristãos? Pode. Você pode fazer com cristãos e não cristãos. Entendeu? Porque depois todos vão replicar. Entendeu? Entendi. Nós temos que ter a visão de que a mesa redonda não é o começo e o fim. É o início de uma replicação com cristãos e não cristãos. Entendeu? Depois todos, cada um, vão ter sua mesa. Se eu tenho 5 pessoas, ou 6, ou 10, quando terminar, nós vamos ter mais 10 mesas, ou 20 começando. Entendeu? Pra e aí gente, pode fazer em qualquer lugar. para a gente fazer isso na nossa cidade, a gente pode utilizar um carro-som, assim, tem uma vinheta para que a gente possa atrair a atenção das pessoas, ou tem que ser pessoais, no boca a boca mesmo? Pode fazer, ó, Lindenberg, boa pergunta, viu? Pode fazer do jeito que você quiser. Olha só, meu amigo do Peru, ele entrou no Facebook e colocou assim: pessoal, ganhei um treinamento de John Maxwell. Quem é John Maxwell? Ele falou: entre no Google e pesquise quem é John Maxwell. 2 horas depois, ele tinha 272 pessoas inscritas em 2 horas. Olha só. Ele colocou no Facebook: olha, eu gostaria de ver se alguém quer fazer esse treinamento comigo. Eu tenho 10 vagas. Os 10 primeiros vão fazer comigo o treinamento. Ele ficou acompanhando, né? 1, 2, 20, 50. Em 2 horas tinha 272 pessoas. Meu amigo Andres na Colômbia. Ele fez a mesma coisa, mas ele não acreditou que ia acontecer. Então ele colocou lá: olha, eu ganhei um curso de John Maxwell, como ser bem-sucedido. Se você é uma pessoa que quer ser bem-sucedido, você pode fazer esse treinamento comigo. Os 10 primeiros vão fazer o treinamento comigo. Bom, desligou o computador dele, passou 1 dia, 2 dias. No final do 2º dia à noite, ele abriu o computador, entrou no Facebook, quase 700 inscrições. Meu Deus. E aí, Obrigado. o que ele fez? Reuniões com mesa redonda de 100 pessoas. Olha só. Bom demais. E aí, sabe o que aconteceu? Em 2 meses, daquelas quase 700 pessoas, mais de 300 entregaram suas vidas para Jesus. E abriram suas mesas redondas. E os não cristãos abriram mesa redonda. É fantástico. Por quê? Porque todos são impactados pelas lições.
Daqui a pouco eu vou mostrar algo para vocês. Quando chega na lição bônus, o não cristão, ele chama a aula bônus para as outras pessoas, é isso? A ideia é o seguinte, vai ter a lição bônus e todos da mesa são convidados a participar. Sim. Então, deixa eu te contar uma história. Recentemente, numa mesa uma mesa redonda que minha esposa faz, ela faz com, acho que, 5 ou 6 pessoas. Todos são cristãos, mas ela está pensando na reprodução. E aí, quando chegou a lição bônus, ela falou, pessoal, quem quer participar da lição bônus? Não é obrigatório. Todas falaram, queremos. Quando terminou a lição bônus, uma das pessoas procurou a minha esposa. Mas a lição bônus é uma mesa redonda só com cristãos. Minha esposa tem 10, lembrem-se disso. É uma mesa redonda só para cristãos? Pensa na visão dela. Agora, a lição bônus é para salvação. Por que uma pessoa cristã procurou a minha esposa? Porque, na verdade, ela já tinha entregue a vida dela para Jesus, mas não tinha certeza da salvação, porque tinha dúvidas no coração dela acerca da salvação. E quando ela participou da mesa redonda, na lição bônus, ela disse, olha, hoje, eu acabei de entregar minha vida para Jesus de verdade, porque todas as dúvidas foram tiradas de dentro de mim. Olha que lindo! Ou seja, um cristão que na verdade não é cristão, na verdade está perdido dentro da casa de Deus, foi salvo. Então, Lindenberg, a ideia é todos participam. Porque quando você assiste a lição bônus, eu vou te falar, eu não sou chorão. Eu sou uma pessoa difícil derramar uma lágrima. Mas é difícil a vez que eu assisto a lição bônus que eu não choro. Tão lindo que é. É uma sabedoria e uma graça que Deus deu para o John Maxwell nessa lição que é, meu Deus, é só participando para entender. É fantástico. É maravilhoso. Mais alguma pergunta, Lindenberg? Eu estou gostando dessas perguntas. Mais uma? Pode fazer. Depois que essa mesa redonda reproduziu, a pessoa ela não quis se converter a princípio. Aí ela decide, ela é desafiada a abrir a mesa redonda dela. Isso. E ela vai fazer os estudos com as outras pessoas do rol de amizade delas. Perfeito. Você pegou a ideia, é isso mesmo. As 6 lições, aí no caso, ela vai fazer só as 6 lições, porque ela... Não, ela faz todas. Ela faz todas. E a lição bônus? Uma grande parte se converte nessa lição bônus. Olha que interessante. Ele assistiu a lição bônus passada? Não. Ele agora ele é o facilitador. Isso. John Maxwell vai falar no vídeo. Eu gostaria que todos participassem. Entendi. A mesa de 90% a 95% quer participar da lição bônus. Quem é o facilitador? É o encardido que não se converteu. Ele vai ter de passar a lição bônus. E aí ele vai assistir pela primeira vez. Entendi. Percebeu a estratégia? Entendi agora. A estratégia, Lindenberg, há um abismo. Nós vamos nos conectar. Terminou as 12 lições, por que eu vou mandar esse cara embora? Eu não posso fazer isso. Eu quero que ele assista a lição bônus. Eu quero que ele venha em mais uma formatura na igreja com a turma dele. E aí, daqui a pouco, ele vai ter 2, 3 mesas redondas, passou um ano, meu amigo, vai chegar uma hora que ele não vai aguentar, ele vai estar dentro da igreja, ele vai estar se relacionando com os irmãos, ele vai estar assistindo a lição bônus já pela 3ª ou 4ª vez, ele vai se converter. E outra coisa, obrigado. Lindenberg, outra coisa, ele ainda está trazendo gente para dentro da igreja. É verdade. Gente que a nossa igreja não alcança. Ele vai trazer. Olha que lindo. É um programa da igreja. Ou seja, torna a igreja relevante na sociedade. Lindo, né? Pastor, nós temos uma pergunta no chat. Meu amigo, referente à faixa etária e se há uma separação, uma divisão de homens e mulheres, ou pode ser todo mundo junto? Então, vamos lá. Faixa etária.
você pode fazer com a idade que você quiser. Logicamente, não dá para fazer com criança. Mas se você tiver paciência, você consegue fazer com as crianças. Então, o ideal para mim tem que ser 10, 11, 12 anos para cima, que já entende alguma coisinha e que consegue fazer alguma ação. Mas se você for alguém paciente e tiver paciência com criança, você consegue fazer com mais novo. Mais velho, mesma coisa. Pessoas de mais idade, às vezes elas são um pouquinho mais devagar. Se você tiver bastante paciência, você também consegue fazer com eles. Porque a linguagem é muito simples de ser entendida, ela é muito aplicável e nós não temos tido nenhum problema. Todas as idades que têm participado não têm tido nenhum problema. Agora, fazer junto, homem e mulher, nós fazemos juntos. Por quê? Porque o marido traz a esposa traz o marido, o namorado traz a namorada e vice-versa. Mas se você quiser fazer só um grupo de mulheres, claro que você pode fazer à tarde. Você tem um grupo de amigas, faz à tarde, de manhã, de noite. Nós temos vários grupos que é só homem, só mulher. Então, você vai estudar... Só tem um microfone ligado. Você vai estudar... Obrigado. Você vai estudar o rol de amizade que você tem e vai convidar as pessoas. Mas pode fazer homogêneo, heterogêneo, o que você achar melhor, tá bom? Todos dão resultado. Pastor, deixa eu fazer Ô, meu uma amado pergunta. Zanã. Meu querido, ouvindo, essa é a primeira vez que eu tenho contato com a plataforma e ouvindo aqui o que o pastor está dizendo, a gente fica pensando no universo que a gente tem em nossas igrejas hoje. Você acabou de falar agora há pouco de um pastor que tinha 400, 600, 700, 1000, caía de novo. Eu acho que essa é uma realidade recorrente em várias igrejas, né? Uma pergunta que eu quero fazer. Após você trazer essas pessoas para a palestra, que ele se tornar um multiplicador desta metodologia, todo esse material vai estar disponível para ele gratuitamente? Como é que vai dar esse procedimento da distribuição? Não tem custo nenhum. Não tem custo. Nós temos esse material em PDF, nós temos esse material em plataforma, nós já construímos uma plataforma, estamos nos ajustes finais, onde a pessoa pode entrar e fazer o treinamento na plataforma. Certo. Entendeu? Nesse primeiro momento, nós não ministraremos a palestra, ela será feita através do vídeo, é isso? Do pastor John Maxwell? Ninguém faz palestra. John Maxwell que faz a palestra. Eu vou mostrar. É ele que faz. Tá. Tem um vídeo, o vídeo vem no próprio PDF. Você clica no PDF, o vídeo abre sem carregar espaço no seu celular. Tá. Entendeu? Porque você pode fazer online. Por exemplo, nós temos mesas redondas que a pessoa está no Brasil, ele é o facilitador que está no Brasil, tem gente na Europa, gente nos Estados Unidos, gente no Japão, gente no Brasil participando com ele ao mesmo tempo. Tem mesas redondas onde a pessoa está lá em Pensacola, nos Estados Unidos, outro está em Orlando, e o pessoal está aqui em Fortaleza, Porto Velho, espalhado no Brasil e fora do Brasil, entendeu? Ok. A pessoa recebe um PDF, nesse PDF tem um local para ele clicar, aí abre o vídeo do John Maxwell e depois continua lendo. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Joia. Muito obrigado. Boa noite. Imagina, meu amado. Um abraço. Mais alguém? Abraço, querido. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Observação? Oi, pastor, boa noite. Carlos, meu amado, boa noite. Tudo bom? Muito boa a palestra e a transmissão. E assim, eu estou interessado, estava dando uma olhada prévia, e interessante a estratégia, né? Aí a minha pergunta já foi, de certo modo, respondida. Apenas um leve comentário, de repente o pastor tem alguma coisa mais a esclarecer. Era exatamente a preocupação se haveria conflito com a questão dos pequenos grupos multiplicadores, e o senhor já disse que, pelo contrário, vem a contribuir. Né? Vem a contribuir e muito. Porque quando você conhecer o material, esse material, olha só, imagina o seguinte, o pessoal dos grupos pequenos, eles sempre estão dando, concorda comigo? Sim. E eles estão dando e estão sendo sugados, estão dando e estão sendo sugados.
Quando eles aplicam esse projeto do John Maxwell, Além do Sucesso, eles não vão dar, eles vão receber. O que eles vão dar é o tempo, convidar as pessoas e organizar. Mas eles não vão estar descarregando, entendeu? Na verdade, eles vão receber junto. E aí eles vão terminar o PGM, no caso, eles vão estar mais fortes, melhores, transformados, focados, estratégico, se conectando com o perdido. Lembra? Não se nivelando na moral, no pecado, mas se nivelando na comunicação, gerando um relacionamento, gerando amizade. Perco o medo, perco a insegurança. Agora eu sou amigo do cara, estou próximo do cara. Ele não se converteu na lição bônus, embora ele assistiu ou não. Não se converteu na pregação do meu pastor no dia da formatura, mas agora nós somos amigos. Eu vou convidar ele para comer uma picanha lá em casa, entendeu? Ou seja, esse camarada vai se sentir, a autoestima dele vai lá em cima, ou seja, ele não vai ficar só dando, ele vai receber e vai crescer também. E ele vai ver os resultados. Ele fez um convite, ele investiu na vida da pessoa, entendeu? É maravilhoso. Certo. É maravilhoso. Muito bom, pastor. Assim, nós percebemos que o grande gargalo nosso... Quem está falando? Pastor? É o Carlos? Ainda. Ele sumiu, agora voltou. Então, assim, nós sabemos que o grande gargalo nosso para a evangelização ainda é a questão do relacionamento, né? Exatamente. Essa falta do relacionamento, isso realmente tem provocado intimidações. E eu percebo pela sua exposição de que esse material vai facilitar para a gente, vai trazer ferramentas para a gente nesse sentido, né? É, de fato, uma ponte, né? É essa a ideia. E aí a outra questão, a minha outra pergunta é a que o Osanã também já fez, nosso querido irmão Osanã, sobre a questão do material, como seria, que o senhor também já colocou de modo bem claro, tá? Muito obrigado. Eu sinto-me honrado pelo convite que foi promovido pela nossa convenção, a nossa regional, a pessoa do pastor Jurandir, o pastor Walter, nosso presidente, e é um prazer estar aqui com vocês todos, tá? Um abraço, até mais. Carlos, Deus abençoe, meu amado. Obrigado aí pelos comentários e pelas perguntas, viu? Mais alguém, meus amados? Não? Ninguém mais quer perguntar ou falar? Ok. Então... Deixa eu só... Pastor Walter. O William Dias, ele fez uma pergunta aqui interessante, William. Que ele disse que não seria interessante fazer antes com toda a igreja e só depois abrir para os irmãos fazerem com os descrentes. Eu acho que é uma experiência que, se pegar uns 5 irmãos, eles fariam com a mesa redonda com os demais da igreja. E já estariam ao mesmo tempo treinando. Uau! Né? Muito bom, pastor Walter. Pega os 5, vamos lá, fazer os 5 facilitadores, eles dividem a igreja de uma certa maneira e já treinam. E esses, por sua vez, já estariam reproduzindo isso. Eu acho que seria uma forma, William, de dar um treinamento geral para a igreja. Pastor Walter, sabe o que algumas igrejas estão fazendo? Eles estão fazendo o seguinte, olha que estratégia legal. É exatamente o que o senhor falou. Eles fazem assim, ó. Eles convidam irmãos da igreja, sei lá, 5, 10, e aí criam grupos, mesas redondas, 20, não sei, criam as mesas redondas dentro da igreja. Eles fazem a primeira, a segunda lição. Quando termina a segunda lição, eles já desafiam todos que estão tendo a mesa redonda para abrirem as suas próprias mesas redondas. Ou seja, não precisa terminar às 12, porque nós estamos falando de 3 meses. A ideia é, você começa a fazer a primeira, faz a segunda, entre a segunda e a terceira ou na terceira lição, queridos, vamos abrir mesas redondas. Ou seja, a pessoa vai poder abrir sua própria mesa redonda e ela mesma já vai começar a dar fruto. Porque qual é o problema que nós enxergamos? Que lá na frente, quando terminar às 12, tu conhece como é crente. É capaz de ele chegar e falar o seguinte, não tenho tempo não. Porque ele não vai experimentar ganhar almas, entendeu? E o que vai fortalecer e animar o povo
é ver o não cristão chorando no meio das aulas e se convertendo. Isso vai gerar uma chama no coração. É uma sugestão que tem dado muito certo. Faz-se com a igreja, mas na segunda, terceira, vamos abrir as mesas. Senão, vai correr o risco de não abrir mesa depois. Porque eles não vão ter experiência de ganhar almas. E esse projeto é fantástico justamente porque a pessoa tem a experiência de ganhar alma. É o não cristão, é o cristão que não dá fruto, dando fruto. Isso é revolucionário. Senão, nós estamos fazendo com eles a mesma coisa que a gente sempre faz. Ensina, 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 recebe, recebe, recebe e não faz nada. Entendeu? Mas a sua ideia, pastor Walter, é fantástica. Eu só acrescentaria 2, 3 lições. Cara, abre sua mesa. Porque o que vai transformar eles é o resultado. Mais alguma consideração, pastor Walter? Na verdade, tem uma outra. O Josinei está na sala ainda? Josinei? Ah, não? Saiu? É que o Josinei ele fez uma pergunta sobre a relação com faixa etária. Se masculino já falei. Né? Já falei, faixa etária e masculino e feminino, né? Isso, ok. Já falei. Beleza. Nada mais. Ok? Posso continuar então? Alguém tem alguma pergunta ou não? O pastor Walter, o senhor não está achando o pastor Edivaldo muito quieto, não? Nas nossas reuniões, hein, pastor Walter? Nas nossas reuniões só dá ele, né? Aqui está quietinho, não sei o que está acontecendo. Não, mas ele tá ouvindo. Ele está ouvindo para depois ele... Ok, então deixa eu apresentar aqui para vocês. Vocês estão vendo minha tela ou não? Estão vendo a minha tela? Dá um sinalzinho assim. Ah, legal. Bom, então, para vocês saberem, essa plataforma aqui, ó, é uma plataforma Sal e Luz. Nós estamos terminando ela. Nesse Sal e Luz, nós vamos ter toda a informação do projeto, de como funciona, apostilas, tudo. E essa daqui é para a igreja, para os cristãos. Essa daqui... Pastor, só um minutinho, pastor. Está aparecendo a sua imagem. A sua tela não foi compartilhada. Sério mesmo? Então... Sério, a sua tela vamos não lá foi de compartilhada. Novo. Vamos lá, apresentar agora. Vê se aparece agora de novo. Vamos lá. Agora, está aparecendo minha tela? No meu celular, não. Eu não sei se nos demais colegas. Eu estou conseguindo chegar no computador. Vocês estão vendo aqui, ó, eu vou apresentar aqui, ó, dá uma olhada. É um vídeo. Tá vendo, ó? Aqui, ó. Além do sucesso, estão vendo ou não? Pelo menos eu estou aqui. Ah, então... Tem que clicar em cima. Mas os demais irmãos estão vendo? Faz um sinalzinho assim de joia. Jurandir, coloca o celular em pé que aparece, Jurandir. Legal. Então, ó, rapidinho. Jurandir, apareceu aí? Eu vou configurar o meu celular. Esses caras têm celular muito moderno, rapaz. A gente tem esses celularzinhos aqui, eu vou te falar. Bom, essa daqui, ó, é a plataforma Sal e Luz, que é da igreja. Aqui nós vamos ter todas as informações, o que é, como que é, ensinando tudo direitinho. Essa aqui é para a igreja. Essa outra, além do sucesso, ela é para o não cristão. Lembra, 3 formas de fazer a mesa redonda. A primeira forma é você fazer presencial com apostila. Segunda forma é
você fazer online via WhatsApp, Telegram, alguma coisa assim. E terceira, através da plataforma, onde aqui vai falar de Além do Sucesso, sobre John Maxwell, aí tem aqui a inscrição que o pessoal vai fazer, tá vendo? Ela vai se inscrever, tal. Essa é através da plataforma, que está pronta e nós estamos terminando. Terminando alguns ajustes. Aqui, ó, é dentro da plataforma. Vocês estão vendo aqui uma mensagem de John Maxwell ou não? Deixa eu ver. Estão vendo? Beleza. Então, vamos lá. Esse daqui já é dentro da plataforma como funciona o treinamento. E é igualzinho a apostila e o PDF. Então, como que vai começar? Vai começar com um vídeo de John Maxwell. Então, como que começa? Começa com esse vídeo do John Maxwell, onde ele vai falar sobre a lição. Em seguida, ele vai falar sobre a atitude ou sobre a lição do dia. E aí, a ideia qual que é? Todo mundo lê, tá? Aí ele vai falar dos benefícios, depois ele vai falar para a pessoa o que ela tem que fazer a partir de agora. Então, a primeira coisa, o vídeo sobre a atitude. Depois, ele fala e esmiuça sobre a atitude. Aí ele fala quais são os benefícios de você ser uma pessoa de atitude. Depois, o que você tem de fazer. E, por último, as perguntas. E aí as perguntas vai ser, numa escala de 1 a 10, avalie quão bem você demonstra essa qualidade em sua vida. E aí você vai responder 5, 8, 9, 10. E depois ele pergunta, por que você se deu essa nota? E depois, quais benefícios você receberia melhorando a sua nota? Depois, quem você conhece que exemplifica essa qualidade e o que você mais admira nessa pessoa? E por último, que ação específica você pode tomar imediatamente para melhorar a sua nota e qual a data você vai fazer isso e qual o horário. Olha que interessante. Todas essas perguntas é para chegar nessa, que ação você pode tomar imediatamente para melhorar a sua nota nessa lição. E aí ele vai pedir uma data. Quando que você vai fazer isso? Tal dia. Sei lá. Amanhã, dia 1 do 7. Qual horário? 22 horas. Não sei, alguma coisa assim. E aí, aqui dentro da plataforma, quando você clica em enviar, vai para o seu e-mail. Vocês conseguiram ver ou não? Estão me vendo agora? Ótimo. Então, as três formas, você usa a plataforma, faz presencial ou faz via PDF. Eu vou mostrar um PDF para vocês agora. Só um minuto. Deixa eu abrir aqui só um minutinho. Espera aí que eu já estou abrindo. Vocês estão vendo aí ou não? Ainda não? Tá, espera aí. Vamos tentar aqui de novo. Ok, vamos ver se vai dar certo. E agora, deu certo? Ah, legal. Então, deixa eu mostrar.
Por favor, me digam se vocês estão vendo mesa redonda, crescimento pessoal. Estão vendo? Legal. Então, dá uma olhada. Essa é a lição número 2, crescimento pessoal. A número 1 é sobre atitude. A número 2 é sobre crescimento pessoal. Olha que lindo. Pessoas que continuam aprendendo sempre têm um futuro. Se você se focar em objetivos, você pode atingir objetivos, mas isso não garante crescimento. Se você focar em crescimento, você crescerá e sempre atingirá objetivos. Bom, esse é o tema da lição. Aí o que você vai fazer? Você vai chegar e vai clicar aqui, ó. Esse é um PDF que a gente manda para o WhatsApp. Eu vou clicar e eu quero que vocês me digam, faz um sinalzinho assim com joia, se vocês vêm abrindo o vídeo, tá bom? Ó, tô abrindo o vídeo. Deu certo? Vocês conseguiram ver? Ou seja, só para você entender, nós vamos enviar esse PDF por e-mail, por WhatsApp, por Telegram, a mídia que você quiser usar, a ferramenta que você quiser usar para fazer suas reuniões. E aí a pessoa vai clicar aqui, ó, assista o vídeo, clique aqui, e ele vai abrir o vídeo da lição no celular ou no computador, e a pessoa vai poder participar da aula online. Entenderam? Então, existe a forma presencial, que é você fazer ali junto com a pessoa, onde você vai ter a apostila ou você vai imprimir. Outra forma, enviando o PDF pelo WhatsApp ou pelo e-mail, e aí você marca o horário e começa junto com a pessoa, tipo 8 horas da noite. Pessoal, todo mundo com o PDF aí, junto, todo mundo aí juntinho? Tamo. Então, vamos clicar agora e assistir o vídeo. Todo mundo assiste o vídeo. Gente, isso dá muito certo. E terceiro é a plataforma pronta. Se você quiser usar a plataforma, você vai entrar em contato conosco. Nós vamos dar um login, uma senha para você. Você vai convidar as pessoas, elas vão entrar na plataforma, elas vão fazer a inscrição e aí vocês vão ter o dia e o horário combinado para fazerem a lição juntos, com videoconferência e tudo. Entendeu? Essas são as formas que nós fazemos. Qual é a pergunta que o pessoal faz normalmente sobre o online? Vamos falar do WhatsApp. Funciona? Funciona. O pessoal participa? Participa. Porque quando você está com o WhatsApp... Pastor Walter, qual que o pessoal mais usa aí? É o WhatsApp, Telegram? O senhor sabe ou não? Alguém saberia me responder? Aqui o WhatsApp é mais. O Telegram então, beleza. Mas o WhatsApp tem sido mais. Ó, nós estamos fazendo milhares de mesas redondas por WhatsApp. Tipo, a reunião é 8 horas, você pode mandar 1 hora antes, 2 horas antes o PDF, você vai receber o PDF, e aí você pode mandar, ou pode mandar 10 minutinhos antes, se você quiser, você que decide. E aí, deu 8 horas, e aí, pessoal, todo mundo na sala, todo mundo junto, beleza? Agora, o que nós vamos fazer? Agora, nós vamos fazer nossa reunião. Como que a gente começa? Assistindo o vídeo. Vamos todo mundo assistir. Desliguem os seus microfones e vão assistir. Todo mundo assiste no seu celular. E aí, ao assistir no celular, terminou o vídeo, agora vamos ler a lição. Cada um com o seu celular vai poder acompanhar, vai ler junto, e aí depois tem as perguntas e respostas. As perguntas e respostas, você pode responder no próprio WhatsApp, ou você pode responder num papel, e aí depois você vai estar compartilhando com todo mundo. É assim que funciona, de uma forma bem simples e bem prática. Alguma dúvida? Tranquilo, né, gente? É simples demais.
E aí, como que funciona? Funciona assim. Por exemplo, a sua igreja vai abrir as mesas redondas aí na sua igreja, ou vai implementar nos PGM. O que você vai fazer? Primeiro, você vai convidar as pessoas da sua igreja para fazer um treinamento. Nesse treinamento, nós vamos fazer uma mesa redonda. Como que ela funciona? Nós vamos passar a visão bem mais rápido, vamos fazer uma mesa redonda, mostrando como funciona, inclusive mandando o PDF para o WhatsApp de todos os inscritos. E aí nós vamos fazer via Zoom ou via Google Meet, só que nós vamos fazer um grupo de WhatsApp, aonde nesse grupo eu vou enviar o PDF e nós vamos fazer a aula todo mundo junto. E aí o que acontece? Nós vamos fazer na prática. E aí vocês vão ver como é simples. Então, o que é interessante é você convidar as pessoas da sua igreja para participar. Aí você pergunta, quantas pessoas podem participar de um treinamento? Bom, Cabo Verde eu fiz acho que com 120. A Igreja Batista de Porto Velho nós fizemos com 140. O pessoal lá da Europa fizemos com acho que 30, 40, sei lá, alguma coisa assim. Não importa o número, porque eu vou pegar 2, 3 pessoas nesse grupo de treinamento e vou fazer junto com eles e você vai fazendo junto, vendo como que é feito. E aí você vê como que é fácil fazer. E aí, uma outra coisa é levantar um coordenador por igreja. Então, por exemplo, a igreja do pastor Walter, ele vai levantar um coordenador. Pode ser o pastor Walter? Pode. Mas o ideal é que o pastor tenha alguém que cuide só disso. Por quê? Porque ele vai entrar em contato conosco e nós vamos mandar todo o material para ele. Nós vamos mandar para os facilitadores. Nós vamos mandar para o coordenador. E aí esse coordenador, ele vai, junto com a gente, organizar todas as mesas para serem implantadas de uma forma bem dinâmica e bem efetiva. Ou seja, esse coordenador vai ser a comunicação da igreja do pastor Walter com o Ministério Sal e Luz do John Maxwell aqui no Brasil. E nós vamos dar todo o suporte, nós vamos ajudar, nós vamos orientar, nós vamos participar de reuniões se for necessário, para que essas mesas redondas aconteçam de uma forma bem eficaz. Essa é a ideia. E uma outra coisa é interessante a igreja também, após o treinamento, marcar uma data para começar as mesas redondas. Tipo, o pastor Walter traz 20, 30 pessoas da igreja. Alguma coisa assim, 10, eu não sei. E aí, a gente faz o treinamento, aí o pastor Walter fala, gente, é o seguinte, então, nós vamos começar as mesas redondas daqui 2 semanas. Queridos, dá resultado. Se deixar para o pessoal abrir quando eles quiserem, eles nunca vão abrir. Infelizmente, nós estamos vendo isso em todos os cantos dessa nação. Então, precisa de um coordenador, precisa convidar as pessoas para fazerem o treinamento e aí precisa marcar a data para começar as mesas redondas. Feito isso, o coordenador, juntamente com a nossa equipe aqui no Brasil, nós vamos ajudar no que for possível para que as mesas aconteçam na sua igreja e elas sejam eficazes na sua igreja. E essa é a ideia. Alguma pergunta, alguma observação? Quem está falando? Oi? Acho que não está dando certo, né? Alguma pergunta, gente? Alguma observação? Acho que foi a Madalena que abriu. Madalena, você queria falar algo? João Lucas, Madalena? Não. É que está aberto o seu microfone. Aí. Obrigado. Alguém quer fazer alguma pergunta? Pastor João. Não sou pastor. Boa noite. Ainda não, vai ser. Muito interessante o que o senhor colocou aí.
E eu gostaria de dizer que, na verdade, muito desses conceitos que o senhor explicou, eu já vi na prática durante toda a minha vida cristã. Uma Uau! pessoa que, sendo leiga, aplicou esse tipo de relacionamento, tipo de coisas, conseguiu fazer com que, em alguns lugares, fossem abertas várias congregações, várias igrejas, e houve crescimento. Tá? Uau! Pensamento que eu sempre tive, mesmo quando começamos com trabalhar com pequeno grupo, é: a igreja quer trabalhar com pequeno grupo, o pastor traz para junto dele aqueles 5, 6 pessoas que podem ser motivadores e começa a trabalhar com essas pessoas e desperta nelas o interesse para que elas façam a multiplicação. O que está sendo proposto aqui é algo mais ou menos que eu já pensei em alguns momentos da minha vida, até que eu já compartilhei com alguns dos meus pastores. Uau! E se ele trouxer uma liderança para perto e começar a trabalhar com essa liderança, fazer com que ela multiplique isso, eu acho que agora está vindo uma ferramenta que é sensacional para fazer com que isso se torne realidade. Para mim é um prazer muito grande ver, mesmo que uma coisa que a gente já pensou que talvez funcionasse, ver que alguém também pensou isso e colocou em prática. Muito interessante. Irmão João, nós estamos em 94 países. Em 4 meses, nós já levamos 14 mil pessoas para Jesus. Nos últimos 4 meses. Nós fizemos o fechamento hoje dos relatórios. Amanhã não, até o final da semana, nós vamos ter a soma de todos. Nós acreditamos que já passou de 16 mil já. É salvação todos os dias. Já foi provado e aprovado. É eficiente, funciona. E em todas as culturas. Acabamos de implantar em Cabo Verde. Cabo Verde não tinha nada disso. Acabamos de implantar. Eles estão chamando de um avivamento para Cabo Verde. Pela primeira vez, os líderes de Cabo Verde se juntaram num único propósito. Olha que lindo. Eles estão impressionados. E estão começando agora. Essa semana estão começando. Treinamos ontem o pessoal de Espanha, Portugal, aqueles países que o pastor Salomé falou, pessoal de Marrocos. Agora estamos já conversando com Paquistão, olha que loucura, Tailândia, Burma, Mianmar. Mianmar não dá para pregar o evangelho. Vocês sabem disso. Já estamos falando com o pessoal de Mianmar. Estamos falando com o pessoal da Tailândia. Até o final do ano, nós vamos estar em pelo menos, eu acredito, umas 120 nações. Estamos traduzindo para tudo que é língua. Por quê? Porque nós queremos ganhar o máximo de vidas para Jesus. Pastor Walter, alguma observação? Ou alguém quer fazer alguma pergunta? Quer falar? Pastor Edivaldo? Não, eu... Tranquilo. Não sei se você chegou a falar no valor simbólico até. Pastor Walter, nós tivemos uma reunião sábado passado com a organização e nós não vamos mais ter esse valor. Nós fizemos algumas mudanças e a gente quer ajudar a igreja no máximo. Então quer dizer que hoje, agora é totalmente gratuito. Exatamente. 100%. É porque o valor era R$25 por 25. espectador. Então, isso é mínimo, né? Não por mês, mas todo o curso. Exatamente. Então, amém. Nós só temos que agradecer a Deus pela visão e que isso venha fazer com que a igreja possa crescer, não é? Exatamente. Graças a Deus por isso, irmão. Nós fizemos uma reunião e eu fiz algumas observações na reunião, pedi conselho, expliquei, porque assim, o que acontece? Nós estamos vendo que para algumas igrejas, R$25 é só simbólico mesmo, mas nós vimos algumas igrejas, pastor, que, por exemplo, Cabo Verde, a gente não tinha como cobrar de Cabo Verde, aí estamos vendo outras igrejas lá no Paquistão. Então, o que nós chegamos à conclusão? Não se cobra nada, é zero. Entendeu?
E aí vai da consciência da pessoa, porque a gente só começou a cobrar um valor simbólico para o pessoal valorizar. Mas, abrimos, vai ser dessa forma, entendeu? Nem deu tempo de te falar, porque foi, acho que no sábado. Não, foi segunda que nós decidimos. Foi ontem. Foi ontem, não foi de sábado. Foi ontem. Uau, é verdade. Maravilha. É. Eu já conheço, estou entusiasmado, né, com ele, e a gente quer até isso levar mesmo, como a gente já falou, com o seminário, para mostrar aos seminaristas, até com uma nova ferramenta para evangelização. Uma coisa que a gente já tem conversado sobre isso. Uhum. E esperemos que isso realmente venha trazer resultados para a obra, em especial para o reino de Cristo, né? Que ele Amém. cresça mais e mais com isso. Ó, o Geudivan quer falar, parece. Olá, meu amado irmão, pastores, por estar participando aqui com vocês desse momento, um momento ímpar. Eu moro numa região aqui no Pico do Papagaio, não sei se você já ouviu falar, aqui no extremo norte do Tocantins. Uau, divisa deixa eu aqui vou com procurar no Canadá, Google Maps. Uma região maravilhosa, mas carente também. Mas o nome é esse mesmo, pastor? Como que é? Bico do Papagaio. A cidade que eu moro é Araguatins. Né? Eu estou com 2 irmãos aqui participando do grupo também. A intencionalidade é que a minha igreja ela participe com essa ferramenta, porque eu percebo que é uma ferramenta que Deus colocou em nossas mãos nesses tempos. É um tempo difícil, mas eu acredito que é um tempo oportuno para nós pregarmos o Evangelho. Se a ferramenta é essa, eu creio que é de Deus, e eu estou com o meu coração maravilhado, porque a visão não é difícil de se aprender, de pegar. Com esses treinamentos, eu acredito que é fácil de levarmos os irmãos a entender o projeto e também colocar nos seus corações. Então, eu louvo a Deus por vocês, por Deus estar levantando vocês como lideranças, e chegando aqui ao nosso campo, né? E como você citou, chegando em outras nações, eu louvo ao Senhor por isso estar chegando aqui em Araguatins, a Igreja Batista Peniel. Então, eu quero já agradecer ao Senhor por isso, e também a vocês, né? Por disponibilizar essa ferramenta nossa. Pastor, o que John Maxwell diz é o seguinte: nós queremos servir a igreja. O propósito do projeto é servir os irmãos. O que nós podemos servir agora? Dando essa ferramenta sem nenhum custo para vocês, treinando, equipando, fortalecendo, animando, ajudando a implantar, porque nós gostamos de resultados. Nós queremos ver vocês recebendo e frutificando, entendeu? É isso que a gente quer, mais nada. Glória a Deus. O John, ele diz assim: por favor, nos deixe servir vocês. Glória a Deus. Entendeu? Essa é a ideia. Mais alguém quer falar, quer fazer pergunta? Obrigado, viu, meu irmão? Deus abençoe, viu? Amém, querido. Estamos à disposição. Amém. Geudivan. Mais alguém quer falar, quer perguntar? Eu penso que, mano, se ninguém mais está, o povo está tudo entendido aqui. Eu estou achando também. E aí eu não sei como que a gente vai proceder, se você vai querer fazer uma chamada depois, ou quer aproveitar agora e marcar um dia, ou já ver se já sai do grupo daqui, alguma coisa, fique à vontade com isso. O que seria legal seria nós marcarmos uma data para treinar todo mundo. Vamos marcar uma data. Que dia que é melhor? Terça-feira? Pode ser terça. O que você acha, pastor Walter? É bom, é ruim? Tranquilo. Não tem problema, não. Pode marcar. Vamos ver os demais aí, se podem. A gente pode. O que vocês acham? E aí convida a igreja, convida os líderes. Dia 7 nós já temos, né, pastor? Já. A gente pode marcar para outra. O que tu acha, marcar para outra?
A outra, Dia 14. a outra, alguns teriam aula no seminário, mas não, eu acho que não teria dificuldade, não. 14. Vamos marcar dia 14, então? Dá 14. Eu acho que 14 dá para fazer isso. E aí, meus amados? O que vocês dizem aí? 14, Osanã, Eliezer, 14, Ivan, João, Irã. Então faz isso, a gente processa desse mesmo jeito. Dia 14, Isso. a gente vai mandar o link, ou a gente já pode cadastrar os interessados naquele link, naquele grupo. Pode ser, pastor. E a gente Perfeito. faz a explicação ali. Perfeito, tá excelente. Pode colocar tudo ali. Aham. Tá. Tem um grupo já que chama Sal e Luz. Isso. E aí, eu vou até pedir se o Jurandir, Jurandir, você entrar também como administrador e você ajudar a cadastrar, a gente coloca agora essa primeira, os que querem. A gente vai divulgar, né? Ok, os Zimar. E aí a gente... Então a gente coloca todos os que querem participar. E aí fica aquele grupo, a gente manda o link com as informações. Isso. Aí manda todas as informações no grupo e aí eles convidam as pessoas que eles querem que façam o treinamento. Aí, Exatamente. pro treinamento, pastor Walter, vamos criar um grupo do treinamento para a gente mandar o material para eles. Isso. Aí, então, dali gera os que querem. Isso. Depois, isso. Conforme as inscrições forem chegando, a gente vai colocando eles no grupo do treinamento. Ok. Jurandir, você posso me ajudar nisso aí? Pode contar comigo, pastor Walter. Tá, então eu vou te colocar nesse grupo como administrador, e aí a gente mantém os que tem, que são 6 ou 7, aí a gente vai acrescentando o que você já vai vendo aí, e a gente já vai cadastrando eles. Bom, Ok, eu vou jogar o desafio no grupo do executivo isso. e aguardar exatamente a posição de cada um dos pastores que participa do grupo. Perfeito. Ok. Pastor Walter já me mandou aqui do bico do papagaio. Eu gosto desse camarada. A região bela aqui, maravilhosa. Quando você tiver oportunidade, está convidado aqui para comer um peixe. Meu irmão, não tenha dúvida, eu vou aí abraçar cada um de vocês, com Covid ou sem Covid. Eu tenho uma dúvida aqui a respeito do convite que você está falando aí, pastor Walter. Eu já posso indicar, eu já posso passar o convite para os irmãos da igreja aqui, quem quer participar? Sim, eu acho que sim. Claro. Já pode, aí já pode. Já aí vai fazendo a listinha, né, pastor Walter? Vamos fazer já o contato com o Jurandir. É nesse grupo, Manuel, que vai entrar todo mundo ou só entra os coordenadores e depois Não, só os coordenadores. É melhor. Aqui? Isso, nesse grupo que a gente tem, coloca só os pastores, os líderes que vão estar trabalhando, entendeu? Os coordenadores, não sei. Aí depois nós vamos criar, o Jurandir pode fazer isso, criar um grupo para ir colocando lá todas as pessoas. Por exemplo, o irmão. Isso, ele vai pegar e vai falar: olha, eu tenho essas 5 pessoas. O WhatsApp delas é esse. Aí o Jurandir vai e cadastra nesse grupo. Treinamento, dia 14 de julho de 2020. Entendeu? Porque aí, e me cadastra também, Jurandir, porque aí eu vou mandar o material para eles fazerem a aula com a gente na hora, entendeu? Ok, eu acho que até inicialmente nesse grupo, Manuel, eu acho que vai, porque já é o grupo que vai estar atendendo. E depois, se aí começar a dividir, aí ver qual é a melhor maneira. Tranquilo, pastor. O jeito que vocês fizerem, eu tô dentro. Então, Jodivan, já manda pra gente os nomes, o WhatsApp deles, o nome, e aí a gente vai acrescentando. Eliezer, vamos botar essa turma aí, Eliezer. Vou providenciar. Viu, irmão? Pergunta para as pessoas se eles têm o WhatsApp. Se não tiver, fala para criar e baixar, entendeu? É bom se certificar para no dia do treinamento a pessoa falar: eu não tenho, entendeu? Isso é muito importante. Só uma pergunta. É melhor às 19 horas?
no dia 14 ou mais tarde? Como é que os irmãos aí... A realidade. Jurandir, o povo aí. Pastor, entre 19h30 às 8 horas. Seria um horário excelente aí. Começar às 7h30 ou 8 horas. 7 horas está muito próximo. Da saída. Aqui, para nós também, eu acho que 7h30 aqui para nós também seria ideal. 19h30. Nessa agenda aí de noite, pode ser 19h30? Isso, 19h30. O Zanã. Então fica 19h30. E daí já define uma hora. Perfeito? Ótimo, já coloquei 19h30 já. Ok. É o treinamento. Maravilha. Ótimo. Aí vamos já começar, então. Tá bom. E aí vai dar certo. E aí eu vou gravar um vídeo aqui e vou mandar para o senhor também, pastor Walter. Beleza. Tá bom? Tá joia. O Francisco está aí para dar toda a assistência. O Francisco é o homem da mídia. Ah, legal, legal, legal. É ele que faz a... Ele edita, ele tira, ele põe, ele fala. Então, eu te mando, então, ô Francisco. E aí tu se diverte aí depois. Legal, legal. Gente, eu acho que tá. Acho que tá ok. E se tá, então, dia 14 de julho, às 19h30, já começa o nosso treinamento. Né? E aí, vamos lá. Já aguardar esse dia. Vai né? ser muito bom, muito bom. E aí vamos tocar. E às 6 a gente já quer ter também com os alunos do seminário, porém, o treinamento seria mais lá à frente. Aí o pastor Edivaldo que vai ver uma data aí. Amanhã nós temos uma agenda aqui que está repleta de assunto aqui. Então... Pastor Walter. Sim. Eu esqueci de fazer essa pergunta. Essa reunião está sendo gravada? Não, né? Está. Ótimo. Muito bom. Eu vou precisar dela depois. Pô, vocês deviam ter falado que ia gravar, né? Eu ia passar perfume, ia passar minha maquiagem. Não, tem jeito não. Muito bem. Então, meus irmãos, eu acho que é só, e então a gente vai encerrando por aqui, Manuel, com as palavras finais, alguma coisa, e os demais também, se quiserem alguma coisa, Manuel já pode encerrar. Amém. Queridos, eu só queria agradecer por vocês nos darem essa oportunidade de servi-los e dizer que é isso que nós queremos, servir vocês. Nós queremos ajudar vocês a edificar a igreja, fortalecer os irmãos, ajudar eles a crescerem e ajudar esses irmãos a serem frutíferos, a darem frutos na área transformacional e na área de salvação de pessoas perdidas. Muito obrigado por vocês dedicarem esse tempo agora e eu desafio vocês a trazerem o máximo de pessoas possíveis, porque nós vamos fazer uma revolução aí em Tocantins, se Deus quiser. Amém. Amém? E contem com a gente, tá? Amém. Maravilha. Um grande abraço, queridos. Ok, um abraço para os irmãos. Pastor Walter, muito obrigado. O senhor é uma bênção, viu? A gente fala ainda mais a respeito do dia 6. Combinado. Tá bem? Grande abraço, meus irmãos. Deus abençoe. Um abraço, meu irmão.